tarde, tudo bem? Me chamo Gabriela Alves, sou professora de Biologia e hoje a gente vai entrar em mais um conteúdo do SSA2 que se trata sobre o reino Monera. O reino Monera, ele se divide em quê? Em diversos micro-organismos que estão no nosso redor, certo? É a diversidade dos micro-organismos, ou seja, falou de reino Monera, a gente vai lembrar de quê? De bactéria, certo? Aqui, ó, atualmente, a análise das relações evolutivas entre os micro-organismos está baseada, sobretudo, em sua composição molecular, certo? As bactérias, por não possuírem até hoje membrana nuclear, elas não são consideradas seres vivos. Só organização celular que ela apresenta, ok? Aqui está uma imagem. Vou passar. Característica do reino Monera. Uma das primeiras características é unicelulares, procariontes. Eles vivem isolados ou em colônias, certo? Não possuem organela citoplasmática, apresentam parede celular, apresentam membrana plasmática e apresentam citoplasma, beleza? Aqui está uma imagem de como é a estrutura. Aqui está a divisão da membrana plasmática junto com a parede celular, a cápsula que envolve essas duas membranas, o ribossomo que vai ser encontrado, certo? Aqui, ó, o pile, que ele vai ajudar na locomoção. Aqui está o flagelo também, que vai ajudar nessa locomoção. O nucleído, o plasmídio e o citoplasma. Classificação das bactérias. Ó, existem 3 tipos de bactérias que vamos estudar. A primeira é arqueobactérias, que elas são produtoras de gás metano. A segunda é eubactéria, que é encontrado no micoplasma, em paredes celulares, aquela que a gente viu anteriormente. Gram-positivas e gram-negativa como parede celular, ou seja, as eubactérias, ela vai apresentar parede celular, certo? E outros não vão apresentar. Isso varia. E as cianobactérias, que também chamado de algas azuis, são fotossintetizantes. Por que elas são fotossintetizantes? Porque elas capturam a energia solar e conseguem se alimentar com a própria energia do sol, certo? Então, elas são eucariontes. Ela produz o seu próprio alimento. Ó, são anaeróbicas, não utilizam oxigênio, habitam em ambientes extremos como fontes termais. Essas daqui são arqueobactérias. Aqui está a imagem da arqueobactéria, mostrando bem as estruturas, seu flagelo, certo? Elas habitam em ambientes extremos, fontes termais como águas com elevadas temperaturas, locais com pH muito baixo e são produtores do metano. Voltando aqui, vocês lembram dessa imagem aqui, ó, a pile? Aqui a gente consegue visualizar bem. E aqui, ó, as cerdas da pile e do flagelo, certo? Para ajudar na locomoção. As cianobactérias, conhecidas como cianofícies ou algas azuis, elas são autotróficas, certo? Por que autotróficas? Porque ela produz seu próprio alimento, como eu falei anteriormente. Elas apresentam clorofila, ou seja, elas são clorofiléticas. Ela possui a molécula, né, que tem dentro dela a célula, cloroplasto. E dentro ela consegue captar a energia luminosa, ou seja, a fonte de energia, a energia do sol. Ela consegue. Por isso,
a tonalidade esverdeada. Aqui e aqui, ó. Tá vendo a quantidade aqui? Ó, elas apresentam clorofila, como eu falei. Falou de clorofila, lembra da cor verde, suco verde, ok? Por isso que muita gente utiliza um suco clorofila, não sei se vocês já ouviram falar, que é realmente um suco a partir das folhas verdes, vai colocando e dá essa tonalidade também, certo? Elas são fotossintetizantes porque ela consegue captar a energia do sol. Elas armazenam lipídios, proteínas e amido. O que é lipídio? Lipídios é gorduras, certo? Proteínas, a gente sabe que é proteínas, né? E o amido são fixadores de nitrogênio, ou seja, elas são extremamente importantes por fixar o nitrogênio, certo? Aqui, ó, tá uma imagem vista microscopicamente e aqui a olho nu, certo? Um mar totalmente esverdeado, completo de algas azuis e cianofícias. Por isso, novamente, repito, dá essa tonalidade esverdeada. Isso daqui é cada uma delas, viu, minha gente? Cada uma dessas bactérias. E imagina o quanto de bactéria tem aqui, nesse oceano, nesse rio. Várias, né? Passando aqui, a gente também vai falar um pouquinho sobre a morfologia das bactérias, ok? A primeira morfologia dela é o cocos, que são pequenas bolinhas nesse estilo aqui, ó, exatamente assim. Aí tem esse daqui, ó, esporos bacterianos, que tem essa estrutura, beleza? Estreptococos, que são essas daqui, ó, que são vários cocos unidos uma com a outra. Tem essa daqui, ó, diplococos, que são dois, diplo de dois, certo? São dois unidos entre si. Tem essa daqui, ó, espírulos, que é realmente expirados uma na outra. Tem dois estilos, ó, pode ser unidas ou pode ser uma só. Tem essa daqui, ó, estafilococos, que são vários cocos dela unidas, juntas, certo? Tem os bacilos, que são os mais comuns, os mais ouvidos, né? Que são esses daqui, principalmente em laboratório, que ela possui essas estruturas. E tem os vibrões, que são nessa estrutura, e tem a bactéria flagelada. Por que flagelada? Porque ela é constituída de flagelo, certo? Então aqui a gente consegue ver os flagelos e nessas outras aqui, ó, não conseguimos tanto, beleza? Passando aqui, depois de ter visto as estruturas do reino Monera, a gente vai passar, certo? Falou de reino Monera, lembra de bactéria. Beleza, gente? A reprodução da bactéria, ela ocorre de forma sexuada. O que é de forma sexuada? Ó, recombinações genéticas leva à formação de novo indivíduo com características diferentes, resultante da mistura do material genético. Pode ocorrer em três matérias. A primeira, transformação. A segunda, transdução. E a terceira, conjugação. E as bactérias também ocorrem de forma assexuada. As bactérias como cisparidade ou bipartição, certo? Esporulação, que forma estrutura chamada de endosporos. Aqui a gente tem uma imagem da reprodução assexuada por bipartição. Vê como é simples, gente. Aqui tem uma bactéria, beleza? Eu vou voltar para a imagem anterior. A estrutura daqui, ó, da bactéria. Essa daqui, certo? Procarionte. Aqui, ó, tem a bactéria e dentro da bactéria armazena o DNA, imagem A. Na imagem B ocorre a duplicação desse DNA, certo? Então, o DNA que só tinha aqui, quando ele passa para cá, ó, ele se divide.
formando 2. Na imagem C, ele consegue, lembra de mitose e meiose, minha gente, da parte da divisão. Anáfase, telófase, beleza? Então, ela consegue se dividir, esses blocos dela, o citoplasma, se divide em 2, originando na imagem D, 2 DNA, certo? E esses 2 DNA, essa partezinha daqui de fora e de dentro, vai começar a dividir também novamente. E na imagem E, a gente consegue visualizar bem essas 2 divisões, ou seja, dando a reprodução assexuada. Ela se divide em 2, se reproduziu. É a mesma coisa como se fosse uma estrela do mar. A estrela do mar tem uma patinha dela, né, a parte dela, que se sai, bora dizer bem assim. Tem uma parte dela que cai. Então, daqui a um tempo, ela vai começar a se reconstituir, na verdade, é a palavra certa, e dar origem para outra estrelinha. Aqui é a mesma coisa com as bactérias. Ela vai começar a se dividir, lembrando que ela se divide pelo DNA, se divide na parte do citoplasma e depois na membrana, beleza? Se originando em 2. Passando para cá, a gente vai falar novamente sobre a reprodução das bactérias, mas a forma sexuada. Transferência genética por transformação. Bora lá. A bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA livre, certo? DNAs livres, procedente de outras bactérias já mortas. Beleza? Normalmente, a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade de gene. Bora lá. A primeira imagem aqui, ó, uma bactéria morta libera seu DNA. Como eu falei aqui, ó, células, cadê? Bactérias já mortas. Então, em uma bactéria morta, ela consegue liberar o seu DNA. O seu DNA é solto, aqui é a parte do cromossomo das bactérias. Só um DNA, gente. Já o cromossomo já juntinho. E é liberado, é passado para outras bactérias, ó. Algumas dos quais podem entrar em uma célula viva. Então, esse DNA, ele entra em células que já estão vivas, que já estão reconstituídas, certo? Entrando, ocorre o quê? A recombinação. Então, essa parte só basta um pedaço de DNA entrou em uma célula viva, encaixou aqui e ocorre, ó, a recombinação entre as bactérias do DNA de cromossomos. Então, o DNA de uma morta com o DNA de outra viva dá origem a outras bactérias. Isso é a reprodução sexuada. Passando aqui, sexuada, transferência gênica por conjugação. Bora lá. A transferência do DNA de uma bactéria para outra através de um pile sexual. Lembra de pili, gente? Pili são aqueles flagelinhos que eu vou voltar aqui novamente. Aqui, ó. Pili são esses flagelos. Esses também é a pili. Aqui, ó. Esse mecanismo de recombinação que requer contato próximo entre as bactérias envolvidas. A parte da sexuada fala muito sobre a transferência genética por conjugação. Após o processo, as células se separam, a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado. Então, aqui, a gente se trata sobre o que? Assexuado, né? Ó. A bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado. Ou seja, recombinação, ó. Beleza? Passando aqui, ó, a gente vai falar um pouco sobre a reprodução sexuada e assexuada. Bora lá. Aqui, ó, essa daqui é a o quê? Assexuada. Beleza? A na biologia a gente lembra negação. Então, a gente considera essa como
que não possui gameta, beleza? Ou seja, não precisa do cruzamento uma com a outra. É mais a parte de divisão, certo? Olha aqui, ó. Assexuada se trata de divisão binária. Divisão, certo? Que vai ocorrer a divisão entre uma com a outra. E binária de 2, ok? Então, a duplicação do DNA, aqui tem uma célula com um único DNA. Então, vai começar a ocorrer essa divisão do DNA, beleza? Ocorre depois a separação do citoplasma e, por fim, a separação celular. Então, ele recebe o nome de divisão binária. Já nessa parte aqui, ó, conjugada, ela já é mais constituída. Por quê? Porque o material genético que está em uma célula morta, certo? O vermelhinho aqui, ó, que está indicando célula morta, ela vai passar para uma célula já viva, ok? Então, uma bactéria, ela liberou o seu DNA para uma célula viva, passando para cá e recombinando, ok? Então, ela recebe o nome de conjugação. A gente vai falar um pouco também sobre essas doenças que são através das bactérias. O reino Monera é um assunto simples. Além de se tratar das bactérias, a gente tem que saber o que é, certo? A gente tem que saber o que se trata, beleza? O reino, as estruturas. E deixa eu passar aqui um pouquinho. As reproduções, a morfologia são algo simples. Então, quando a gente chega nessa divisão, a gente precisa ter em mente e dominar a divisão, como ocorre, certo? Da reprodução. E sobre as doenças, porque o Enem, o SSE adora focar nessa parte de doenças causadas pelo reino Monera, que é as bactérias. E a gente sabe que existem várias doenças, né, causadas pela bactéria. Uma das primeiras é a peste bubônica. Ou seja, são um agente etiológico, Pasteur-Peste, certo? Isso daqui é o nome científico. Transmissão: picadas de pulga de rato contaminado ou ferimentos, arranhões causados por animais infectados. Pode ser em cãozinho que você tem em casa ou pode ser em gatos, certo? Os sintomas: inchaço no linfonodos das virilhas e axilas, acompanhados de muitas febres. Isso daqui é os sintomas, mas o que a gente vai focar mais é na transmissão. Essa transmissão ocorre por uma bactéria, certo? Que é encontrado na picada da pulga de um rato, ou pode ser encontrado também, pode ser causado pelos animais. Se algum desses animais estiver com essa bactéria, que é a peste bubônica, ó, e alguém for mordido, né, foi infectado, algum arranhão causado por animais, certo? Você acaba sendo contaminado e seu corpo, ele realmente fica assim, ó, todo estourado, todo pipocado. E isso é causado por uma bactéria. Passando aqui, ó, tem a tuberculose, certo? Agente etiológico, aqui está o nome dele científico. E a sua transmissão, ela ocorre na inalação de gotículas espalhadas pela fala, ok? Espirros e tosse de pessoas contaminadas, ok? Sintomas: tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor no tórax e febre e fadiga. Ok, gente, nessa imagem aqui a gente consegue visualizar o quê? A gente consegue visualizar um homem extremamente magro, porque essa doença, ela causa um emagrecimento. Então, ele foi infectado por uma bactéria chamada tuberculose, né? Que ela é transmitida por inalação, como eu falei, gotículas de espirro. E aqui, ó, tá a forma da bactéria. A gente olhando bem, a gente consegue falar que elas tem formas de bacilos, né?
Então, até na prova da UPE pode cair assim essa imagem, falar sobre a doença em si e perguntar qual é a forma dessa bactéria. Passando aqui, a gente vê a forma de bacilos, certo? Os vibrões, cuidado para vocês não se confundir, ele é mais assim, mais achatado. Os bacilos, eles já são mais ereto e a gente vê aqui, ó, bacilos, certo, minha gente? Então, nessa prova mesmo, a gente já conseguia eliminar como bacilos. E aqui, ó, tá a imagem ampliada, porque a bactéria é extremamente pequena, certo? Então, tá aqui, é uma pessoa sendo examinada a partir de um médico, né? Tentando descobrir sua doença. Aqui tá o raio-x e aqui tá a imagem do que realmente ele tá, com tuberculose. Passando aqui, a gente vai falar de uma doença bastante conhecida, inclusive a UPE, ela adora utilizar doenças causadas pelo reino Monera, que são as bactérias. Então, aqui tem o que? Leptospirose, agente etiológico. Aqui está o nome do agente etiológico, o nome científico. A transmissão, ela ocorre pela água, alimentação, objetos contaminados por ratos e camundongos e etc. As bactérias penetram no corpo pela pele, mas também por rachaduras nos pés e pela mucosa da boca, nariz e olhos. Os sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores muscular, náusea, vômito, hemorragia, lesões na pele, problemas respiratórios, podem ocorrer até a morte. Leptospirose, todo mundo sabe que ela é causada pelo xixi do rato, beleza? O xixi do rato, a urina do rato, ele é extremamente cheio de bactérias. Cheio. Até o nosso, na verdade. Então, por exemplo, imagina aqui em Recife, né? Começou a chover. Choveu bastante. Ui, meu Deus. Aqui em Recife começou a chover. E a gente sabe que quando chove aqui, alaga tudo, né? Pronto, alagou tudo. Aí imagina você ter que pisar naquela água que um rato acabou de fazer xixi. E o xixi dele, ó, contaminado por bactéria. No seu pé você tem uma feridinha. Você tem um calo, aquele calinho que você ficou arrancando o couro e ficou a pele extremamente para fora, né? Carne viva. Daí, seu pé entra em contato com o xixi do rato, ou melhor, a leptospirose, né? Entrou em contato, daqui a um tempo, daqui a 2, 3 dias, você já começar a sentir alguns desses sintomas. Febre, dor de cabeça. Então, o xixi do rato, ele é contaminado por bactérias que entram em contato com algum corte do nosso corpo, certo? Ou até mesmo, como falou, pela pele, ou olhos, nariz, até que a gente coçar assim e a nossa mão estiver contaminada, ele entra em contato. Aqui tá o ratinho e aqui, ó, tá as bactérias que a gente olhando assim são os bacílios, certo? Bora ver se é bacílios mesmo. Os bacílios. A gente vê que é retinho. Beleza, gente? Aqui tá o ratinho bem bonitinho com os bacílios, que é a bactéria causada pela leptospirose que entra em contato com o ser humano. A importância das bactérias. A bactéria em si, ela tem uma extremamente importância, principalmente na indústria cervejeira, na indústria farmacêutica também, que é utilizado, até em bebidas. Existem bebidas que contêm bactérias vivas, que faz bem. Até porque ninguém vai vender uma bebida com bactéria que faz mal, certo? Então são bactérias vivas que faz bem para o nosso corpo. A gente pode lembrar bem daquele leitinho fermentado, ele contém bactérias vivas, certo? O iogurtezinho, o shampoo, ele contém bactérias vivas. Então existem bactérias boas e existem bactérias ruins. Não vai dizer que bactéria é ruim, não, bactéria é bom,
certo? Tem bactérias boas e ruins. Então, bactéria não é só ruim. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das bactérias também nas indústrias. Fermentação alcoólica, ou seja, a bactéria ela é importante no processo da fermentação de uma cerveja. Eu vou tomar uma cervejinha, certo? E essa cerveja ela tá cheia de espuma, porque as bactérias ela ajudam justamente nesse processo da espuma dela. Ok? Aqui, ó, na fermentação alcoólica. A produção de queijo coalho é extremamente importante também e as bactérias que ajudam. Iogurte, queijo, aqui tem um gênero dela, Lactobacillus, a gente sabe já, né? Que contém bacilos e que contém o coccus. Coccus é esse daqui, ó. Cadê? Essa forminha aqui, ó. Então, contém 2 tipos de bactérias, certo? Mas aqui, essas bactérias são a morfologia dela. Não é que seja uma única bactéria, porque vocês podem estar pensando, ô gente, a leptospirose tem a mesma bactéria? Não, possui a mesma estrutura, certo? Que dessa daqui, do processo da fermentação de cervejas, principalmente nas cervejas industriais. Por exemplo, a obtenção dos antibióticos na homicina a partir de bactérias do gênero, aqui está o gênero das bactérias, que também são encontradas na fabricação de medicamentos. Aqui está uma imagem ó, do iogurte, porque as bactérias ajudam nessa homossificação e na parte da fermentação de cervejas, certo? Aqui tem 3 imagens, né? Os grãos e aqui mostrando a cerveja realmente fermentada. Passando aqui, a gente tem a nossa primeira questão. Bora lá. Os esteroides constituem um grupo especial de quê, gente? Incluindo o engosterol, célula vegetal e o colesterol, produzido por animais. O colesterol é o percurso da testosterona e da, respectivamente, hormônio masculino e feminino. Passando aqui. Essas questões, minha gente, não é desse assunto. Calma aí, viu? Essas 2 questões que estão aqui, ela é de um outro assunto que eu acabei misturando. Mas então, já que a gente não vai ter hoje 2 exercícios, eu deixo para vocês um mapa mental, porque seriam 2 questões para a gente responder junto e saber o porquê, né? Então, eu deixo hoje 2 mapas mentais para vocês construírem em casa e classificar um pouquinho das bactérias, da doença, da importância, da morfologia, da reprodução, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se gostaram mesmo, dá uma curtidinha aqui, comenta e ajuda o nosso canal.